Mais de 35 milhões de pessoas são diagnosticadas com Alzheimer no mundo. É um dado muito alarmante. E para falar sobre este assunto, nós convidamos a doutora Fátima Deitos, psiquiatra, que vai falar sobre os perigos e os cuidados com a doença de Alzheimer. Não saia daí. Interativa 22 anos. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Distribuidora Santa Lúcia, a energia de quem sabe onde quer chegar. Escolha diferente. Escolha Unicred. Muito obrigada, doutora Fátima Deitos, então. Nós vamos falar, então, sobre Alzheimer. Claro que a senhora é uma lenda na psiquiatria aqui de Santa Maria, professora, aposentada, escritora, e tem um currículo invejável, mas que hoje a gente vai delimitar o assunto para falar, então, um pouco sobre essa doença, que é o Alzheimer. Muito bem. Como é que é feito o diagnóstico do Alzheimer? Começando pela sintomatologia. Eu faço o diagnóstico de Alzheimer sem exame nenhum, apesar de eu usar sempre mapeamento cerebral, essa coisa toda. A questão começa o seguinte, isso aqui, ó, se eu apontar o dedo para isso aqui em português chama-se taça. E eu falo outros idiomas, o nome é diferente. O nome taça é fazia. Fazia é saber dizer o nome certo disso aí. Bom, a afasia é o primeiro sintoma. O primeiro sintoma é, me alcança aquele troço azul ali. Como é que é o nome mesmo? Chama a Mariazinha daqui. Tá. Isso aí é a afasia. Começa a esquecer o nome das coisas. Começa a esquecer o nome da pessoa, o nome dos artistas de cinema, aquele cara que tu quer contar uma história, tu sabe tudo, mas o nome dele não sai, aí ele vira não sei quem. Então, os primeiros esquecimentos. A afasia. Tá. A afasia, ele começa a pular. Aí as pessoas, quando estão na minha frente, eu brinco, eu tenho uma taça azul, e eu mostro aquela taça, e aquilo ali já é simbólico, né? Tem uns que já olham e já ficam meio para trás, aquela coisa toda. Então, no caso, a afasia, depois vem a apraxia. Por exemplo, talvez tu saiba fazer tricô, saber alguma crochê, uma habilidade manual. Ou então, além da habilidade manual, cozinhar, de repente varrer o chão, aquela coisa toda. Isso aí chama-se praxia. Sim. Praxia é eu saber fazer o que eu sempre fiz. Sim. Bota o A na frente e vira a apraxia. Então, afasia deixa de saber o nome. O nome das coisas. Apraxia deixa de saber trabalhos a prática. Manuais. E a terceira chama-se agnosia. Gnosia, há muitos anos atrás, eu tive uma das coisas mais, eu diria, mais tristes que eu vi na minha vida. Um senhor, ele trouxe a esposa para consultar comigo. Lá, uns 20 anos, lá, 30, que eu já vi Alzheimer. E ela veio muito bonita, muito arrumada. E ela sentou, ele sentou ali e ela sentou aqui, como eu estou. E eu sentada desse lado. Aí, eu perguntei para o senhor por que ele tinha... E ela estava toda composta, toda bonita. E ele disse assim, doutora, sou eu que arrumo ela agora. Ela não se arruma mais. E aí ele começou a me falar que ela estava, enfim, com tudo aquilo, que ele sabia, e que sabia que eu tratava essa coisa toda. E quando ele começou a falar, ele disse, doutora, só a senhora me permite uma coisa? Eu amo loucamente essa mulher desde os 15 anos. Tudo que eu fiz na minha vida era me acordar pensando nela e dormir pensando nela. Que lindo. Né? E, enfim, nós vivemos juntos, eles faziam quase 50 anos que eram casados. E aí ele chegou para mim e disse assim, doutora, eu vou lhe mostrar uma coisa. Aí faz de conta que tu está aí. E ele chegou e bateu no braço dela. Só que antes de bater no braço, ele chamou Violeta 2 vezes. E ela nem bola. Tipo assim... Não era ela, Violeta. Não ouvi ninguém. Sim. Aí ele chegou e bateu, e da maneira onde eu estou sentada, eu coloquei a minha mesa de uma maneira que eu posso ver direito os rostos, aquela coisa toda. Ela olhou para ele, só que agora eu estou te olhando. Agora eu estou com Alzheimer. Olha pro infinito. Tu viu a diferença? Sim. Eu olhei pro infinito. Pro infinito. Bom, quando ela fez aquilo, até hoje, eu me arrepio ainda, sou velha arrepiada, né? De repente...
eu virei para ele e aqui nesse canto, desse canto aqui do olho, tá caindo uma lágrima, sabe aquelas lágrimas gordas, né? Que tu não faz nenhuma força para ela sair. Eu nunca esqueci da Violeta, né? Depois ele me comentou que a coisa que ele tinha na vida, que ele faria qualquer coisa, porque aí ele falou essas coisas porque ela tinha deixado de saber o nome, Sim. deixado de fazer as coisas, mas isso não era ruim, porque ele fazia tudo por ela. Agora, quando ela deixou de conhecer ele, aí é que ele ficou. Então, é uma coisa importante, doutora, que as pessoas que vão estar nos assistindo, elas vão querer saber. Então, como é feito o diagnóstico, se tem tratamento, se existe alguma cura, porque existe alguns graus de Alzheimer que a pessoa simplesmente não reconhece mais ninguém, e o grau de demência, como antigamente diziam, é tanto que ela começa a fazer loucuras, a fazer coisas que, né, uma pessoa normalmente não faria, né? Então, o que nós precisamos saber? Bom, o diagnóstico. A segunda situação, qual é o tratamento para o Alzheimer? Se é que tem tratamento. Bom, o tratamento existem há vários anos bons medicamentos que retardam o Alzheimer. Para a cura do Alzheimer não existe nada. Não existe cura. Não existe. Há pouco tempo colocaram um medicamento que seria o último da praça, por assim dizer, só que ele atua 34% no problema e o 34% da parte leve do Alzheimer e moderada. Porque o Alzheimer pode ir evoluindo. Eu posso começar a esquecer, como é que é seu nome mesmo? Como é que é seu nome? Bom, e daqui a pouco eu não sei mais nem o meu nome. Não sei mais nem o teu nome, não sei mais onde eu faço cocô, não sei mais me limpar. Eu agora cuspo na comida, eu agora berro, eu agora faço tudo que me dá na telha, se é que me dá na telha, porque não existe mais o controle. O que acontece? Os neurotransmissores não controlam mais esfíncter, não controlam mais as emoções, não controlam mais... Simplesmente o que acontece, eu sei, bem simples. Existem umas proteínas no cérebro que elas começam, digamos assim, a afetar. Tem até aqui um quadro, se tu me permite, né, que ele faz em relação ao Alzheimer. Está vendo isso aqui? Isso aqui é a depenada, né? De uma árvore. Bom, de uma árvore, de uma flor. Sim. Aqui vem as histórias do Alzheimer, tem os vários livros que falam dele. Sim. E neste livro aqui, no caso, que eu coloquei da afasia, Sim. Esse é a mini história do Alzheimer. Sim. Então, é a afasia, a apraxia, a agnosia. Sim. Bom, logo depois disso, o que começa a acontecer é isso aqui. Isso aqui é uma célula normal, isso aqui é uma célula anormal. Começa uma proteína, ela começa a se depositar e ela vai aos pouquinhos, digamos assim, estragando o neurônio. O neurônio é a comunicação toda. Né? Bom, chega um momento da comunicação, isso aqui é microscopia, desenho simples, isso é microscopia eletrônica, seria esse rolo ao redor do neurônio da gente, de todos os milhões de neurônios que podem acontecer. Aí dá para ver melhor ainda, eles vão atacando, e o que acontece, digamos assim, nesse ataque total, o ataque total é isso aqui, ó. Aqui é um cérebro comum, tá? E aqui é um cérebro com Alzheimer. Ele começa a murchar, ele vai perdendo funções, porque os neurônios vão sendo destruídos. E existe alguma coisa que a gente possa prevenir o Alzheimer? Em princípio, pela minha experiência, existe todas aquelas coisas de bom senso, que é não beber, não beber, não fumar, ter uma alimentação adequada. Só que eu já vi gente que não fez nada disso aí e teve Alzheimer, e gente que fez tudo não teve. Agora mesmo um médico querido, conhecido meu, com 75 anos, ele nadava, ele era extremamente inteligente, extremamente, assim, enfim, ele tinha uma vida saudável e ele está com Alzheimer agora também, que não conhece a esposa. Sim, mas é que justamente o Alzheimer é um grande mistério. Na minha opinião, ele é um grande mistério. E só para tu ter uma ideia, quando o teu amigo aí falecer, isso aqui é o cérebro de alguém que morreu sem Alzheimer. E esse aqui é o cérebro de quem morreu com Alzheimer. O cérebro murcha, fica totalmente murcho. Tá, mas o que a gente pode fazer para prevenir? Bom, o que tu pode fazer para prevenir? Aí que tem um problema.
Tu tem genética, de repente? Tenho. Eu tenho genética para Alzheimer, por exemplo. Bom, então, aí o que tem é uma listinha que tu pode ir meio que pingando, né? Bom, tem genética para Alzheimer? Existem muitos trabalhos que falam que a genética influencia. Então, tipo, se teu avô teve genética, tu tem uma predisposição a ter Alzheimer. Existe a probabilidade. Tá, mas eu posso prevenir isto. Só existe a probabilidade. Existem etnias que têm mais Alzheimer e etnias que têm menos Alzheimer. Também depende da tua raça, da tua ascendência, aquela coisa toda. Depois, a questão, digamos assim, do teu dia a dia. Bom, do dia a dia, tu trabalhou do lado de uma fábrica de não sei o quê. De repente, tu pode ter aspirado coisas que tu nem sabe e, de repente, aquilo deteriorar. Então, voltando... A poluição pode ser um causador também. Pode. Então, voltando, digamos assim... A prevenção. A prevenção. O que a gente sabe hoje em dia é que a causa é multifatorial. Multifatorial no sentido assim... Por exemplo, no meu caso, eu me mantenho ativa como quando eu tinha 50, quando eu tinha 25. Ativa mentalmente ou ativa de pernas ativa aqui, músculos? Aqui. Porque esta aqui, ela comanda o resto. Então, se isso aqui é o comandante, vamos cuidar do comandante, o resto se vira. O comandante é a cabeça. Sim. Então, e ativa seria o quê? Ler coisas novas, ler, fazer coisas novas? Escrever, conversar, fazer consulta de 1h30 e deslindar toda a estrutura da família e chegar no ponto que a coisa está complicada, observar tudo, olhar filme, ler. A leitura é uma das coisas que pode ajudar a prevenir. Se tu perguntar para mim, se um dia eu fosse fazer uma coisa e fosse dizer o que me ajudou a sobreviver, eu sou uma sobrevivente, né? O que me ajudou a, digamos assim, viver foi a minha memória e o meu amigo livro. O livro. E esse é um ponto bem delicado, doutora, porque a gente tem pesquisa de que as pessoas estão lendo cada vez menos, inclusive as crianças estão lendo cada vez menos, porque o celular, os filmes, os aplicativos, eles são mais instigantes do que a leitura, então muitas vezes elas acabam ficando só no celular, né? Sim. Só no celular. E os aparelhos eletrônicos, eles não podem aumentar a questão da confusão mental, a demência, essa coisa toda? Sim. Hoje veio um casal com uma menina que eu atendi, a menina tem 9 anos. Ela nunca leu um livro. Pois é. Aí eu comecei a conversar com ela, tipo assim, porque quando vem eu gosto de conversar com a família, bater papo, aquela coisa toda. Eu comecei a conversar com a menina, com perdão da palavra, é uma mula, usando uma expressão bem grosseira. Ela nunca leu nada, ela usa desde os 3 anos o telefone celular. Ah, pois é. Né? Então, ela usa o telefone celular e a mãe me colocou que não tem regra. Eles deixam porque quando ela tem o celular, ela está quieta. Bom, então essa isso situação... pode ocasionar? Sim, isso pode ocasionar porque aí tem um detalhe. A última vez que fizeram o censo mundial do QI foi em 1991. Fizeram uma pesquisa no mundo todo para ver como é que estava o troço. Bom, era 90 a 120 era o QI normal. E agora, mais ou menos a mesma empresa, o mesmo esquema, eles fizeram atualmente. E o QI está baixando para 80, 85, 90 agora é pole position. Meu senhor. Né? Então, vamos lá, porque nós não podemos fugir muito do assunto, porque senão a gente vai entrar numa outra pauta. O que eu gostaria que a senhora falasse, que é bem importante? Sem problema. Então, a pessoa que é diagnosticada com Alzheimer, ela pode ter algum medicamento que vai melhorar, mas a cura ela nunca vai ter. Sim. E a questão do Alzheimer, que também agora a senhora me falou recentemente, de que em alguns países da Europa, eles já estão fazendo leis, né, que vai facilitar a vida das pessoas ou que a pessoa pode tomar algumas decisões. Fale um pouco do que está acontecendo, então, na Europa com as pessoas que já foram diagnosticadas com Alzheimer. Bom, em primeiro lugar, respondendo a primeira pergunta, eu tenho pacientes com Alzheimer há 15 anos. Um Alzheimer leve.
Não, elas tinham Alzheimer e foram tomando remédio, aquela coisa toda, e foram Controlando. envelhecendo, estão ficando velhinha como todo mundo. Mas, digamos assim, não melhoraram, houve um estacionamento do quadro. É possível estacionar. É possível, desde que a família seja caprichosa, dê os remédios que a gente manda, porque como os remédios são caros, aí vai a história do dinheiro, né? Para que vamos gastar com a véia se a véia, né, já está indo? Então, no caso, o Alzheimer atual. O atual, se você faz uma boa avaliação, é diagnosticado, você começa a usar numa fase inicial essa da taça, da praxia, essa aí, o que tu consegue é empurrando na boa 10, 12 anos, tendo a pessoa fazendo ginástica, exercício, enfim, sendo cuidada. Né? Certo. Isso aí é o certo. E se a pessoa já estiver num grau já um pouco mais avançado, não tem mais o que fazer. Porque daí o neurônio já morreu. Sim, é que chega um determinado nível onde desconecta a consciência. O que é a consciência agora? Nós estamos aqui com outras pessoas, né? De repente, alguém me dá uma paulada na cabeça. Eu vou deixar de te enxergar. Por quê? Porque deu uma coisa ali na minha cabeça que se chama consciência lúcida. Quando chega um determinado momento, aí tem 250 mil teorias e poesias, aquela coisa toda, existe um momento onde aquilo ali clica. E quando clica, a pessoa deixa de ser quem ela era. Sim, porque ela esquece a profissão, ela esquece todo o conhecimento. Não, ou ela pode se tornar violenta, né? Porque eu sei de casos que as pessoas se tornam violentas. Ou que guardam memórias, né, antigas. O meu avô teve Alzheimer e ele foi pra guerra. E ele lembrava do tempo de guerra. E ele esquecia o nome da mulher. Ele esquecia dos filhos. Ele chegava assim, de que família tu é? Ele não conhecia os filhos, ele não conhecia os netos. Mas ele lembrava do tempo de guerra. Então ele tem uma memória antiga e a atual ele... Sim, é que a memória é uma biblioteca. E a biblioteca, eu posso começar ela daqui. Então, se eu comecei... Eu tenho uma biblioteca grande. Eu sei de onde é que são os livros mais antigos meu, quem que me deu, teretetê, Bom, à medida que vai andando, tem livro lá que eu nem sei onde é que eu comprei, onde é que eu achei, aquela coisa toda, porque era tanto livro já. Então, a nossa memória, o núcleo antigo, o núcleo duro que eu chamo, aquele lá, a gente ainda lembra. Eu morava em Serafina Correia. Quem me criou foi meu avô. Quer dizer, eu ia lembrar a memória antiga. Agora chega um momento que até essa aí desaparece. E é quando essa aí desaparece a autocrítica e o autocontrole. A autocrítica eu estou fazendo errado. E autocontrole... Não tem mais discernimento nenhum. O celular, nem a telha. Aí é que acontecer. Aí eu ligo o fogão e saio passear. Ou eu saio na rua e não sei mais para onde eu vou. Mas onde é que eu vou mesmo? E aí as pessoas perguntam, tu tá indo não sei se eu tô indo para direita ou tô indo para esquerda. Tem muito idoso que se perde muitas vezes porque saiu idosos. E não sabe o seu nome, não sabe onde mora. Então é um perigo, né? É um perigo muito grande. E tem o idoso, eu estou pensando em um idoso agora, ele era coronel, não sei qual era a arma dele, uma pessoa super organizada, daqueles militares... Inteligentes, com uma profissão. E, atualmente, ele só anda pelado. Ele não aceita colocar cueca. Ele não aceita nada. Ele é lindo, leve, trágico, solto. Na realidade, eu tô rindo, mas é de nervosa. A palavra que tu pode colocar para ele... os filhos agora vêm, não trazem mais ele. Logo no começo ele veio, mas a única coisa que a gente conseguiu controlar nele foi que ele tinha ficado muito violento. E agora a violência parou. Por causa da medicação. Por causa da medicação, tá. Mas a memória está... Certo. Mas quando eu falo da prevenção, do cuidado, né, para que as pessoas tenham uma longevidade com saúde, né? Porque imagina uma pessoa que constrói uma carreira, tem a sua família, e o familiar, doutora, chega num momento que não sabe mais o que fazer. Tem pessoas que têm medo de interditar. Como é que eu vou interditar minha mãe? Como é que eu vou interditar meu pai? Porque existe a questão, né, do respeito, só que a pessoa não tem mais condições de gerir uma empresa ou de gerir um negócio, ou muitas vezes até de cuidar de uma casa.
E aí, nesses casos, o que a senhora recomenda? Procura um laudo psiquiátrico para dizer, olha, fulano está com Alzheimer e precisa de ajuda profissional. Precisa de uma ajuda ou de uma curadoria. Não sei se é essa a expressão que se diz, né? Então, isso também as famílias precisam ficar atentas, porque se não tem cura, a tendência é piorar. Aí tem um preâmbulo e uma resposta, digamos, final. Aquela pessoa que me trouxe aqui é meu filho. Bom, atualmente, quem gere banco, conta, aluguel, carro, essas coisas. Sim, administração todas, de modo geral. Ele é o administrador de forma geral. Sim. E eu fui passando para ele aos poucos, digamos assim, hoje em dia eu sou médica, doutora Fátima, aquela coisa toda. Bom, e no caso da minha situação dele, ele convive comigo, aí tem que ter a convivência e também não tem que ter alguma coisa que se chama sacanagem. Porque às vezes, pode que em vez do meu filho gostar tem de mim, patrimônio no meio, volta na história do dinheiro, né? Tem patrimônio, eu vou interditar meu pai para ficar com a fábrica, com as lojas, enfim, com o patrimônio. Sim, então isso Mas aí... e quando não é sacanagem, doutora? Quando não é, e precisa inclusive para poder pegar recursos para contratar um enfermeiro, um cuidador. Aí a pessoa, se é uma pessoa correta, leva para um especialista. Existem, primeiro, exames diagnósticos, por exemplo, ressonância magnética, essa coisa toda. Na ressonância, quando a pessoa está avançando no Alzheimer, já dá para ver sinais. Então, tem exames de laboratório, tem toda uma participação, digamos, do cotidiano, se quiser testemunhas, aquela coisa toda. Então, tem como ver... Então, uma ressonância consegue diagnosticar? Ele consegue mostrar que o cérebro está em evolução, aquela coisa toda. De repente, o neurologista. Agora eu estou pensando num neurologista daqui de Santa Maria. Sim, né? mas aí um exame clínico, né? Um profissional, Sim, um neurologista ou um psiquiatra tem consegue fazer um exame clínico e dizer, realmente, Sim. ela tem problemas de esquecimento. Sim, mas aí o neurologista, no caso, ele tem a obrigação de fazer uma avaliação clínica geral. Bom, juntando as coisas que você tem hoje em dia, pode que ele precise de um psiquiatra também, de um trabalho interligado, mas hoje em dia existe a possibilidade correta e honesta de diagnosticar um Alzheimer. Diagnosticar não a doença, mas a conduta da pessoa que está com Alzheimer. Existe alguma idade que isso começa a manifestar? 50. 50 anos. 50, e tem um povo que é de uma região, daquelas regiões da Europa que tu nunca sabe quem é que é o dono, porque é da Tchecoslováquia, depois vira da Alemanha, né? Tem um lugar onde o Alzheimer chega a aparecer com 38 anos. Meu Deus. É muito raro. E na realidade isso é uma doença, porque as pessoas dizem, fulano tá ficando caduca. Não, a senhora acabou de dar um exemplo, tem pessoas com 100 anos, lúcidas, que escrevem, que enfim. A questão é uma doença que tem uma influência genética, mas também os hábitos podem influenciar. Pode. E claro que isso começa, digamos assim, a partir de uma determinada época da vida. Qual é? Até de antes de eu nascer, né? Antes de eu nascer tem a minha genética. Aí como é que eu sou tratada quando criança? Aí como é que eu cresço? O que eu faço com o meu cérebro? Esse cérebro, eu ajudo ele é legal para mim, de uma certa forma. A vida, como é que eu sou? Existem dois tipos de maneiras da gente ser em relação à vida. Ou quando tu leva um pontapé na bunda, tu bota a cara no chão, ou quando tu ganha um pontapé na bunda, tu só vai lá para cima. Eu sou das que leva o pontapé na bunda e vai para cima. Né? Isso aí, digamos assim, é aquela coisa que existe a vontade de ser. Eu vou conservar o ser da Fátima. Não é aquela coisa de ser, como chamam, exibido. É o amor próprio. Amor próprio eu não interessa se os outros gostam, não gostam de mim, eu gosto da minha cara. Isso aí. Tá? Isso aí tem que ser cultivado. E para finalizar, que nós já estamos estourando o nosso tempo. Já queimamos tudo. Para finalizar, muitos idosos dizem que jogar carta, canastra, qualquer tipo de jogos que exige memória, exige exercício mental, isso ajuda a retardar ter o Alzheimer ou até não ter.
Tipo, estou exercitando a minha memória, estou exercitando os meus neurônios, ou fazer viagens, ou estar em lugares diferentes. Isso faz com que o teu cérebro saia da zona de conforto. Isso é verdadeiro ou falso? Eu considero que é verdadeiro, porque se a pessoa vai jogar, vai fazer qualquer coisa, vai se divertir, vai viajar, ele está trabalhando para ele. Está estimulando o cérebro. Eu diria que isso ajuda. Agora, eu não diria que isso aí resolve. Porque na metade da viagem, eu posso começar a me esquecer da viagem. Eu estou com Alzheimer. E é bem triste, né? Quando é um familiar, é muito triste. É que uma coisa que eu sempre coloco quando me trazem pacientes e tudo, eu digo, olha, vocês têm que pensar que isso aqui é um jogo de dados. A gente chacoalha o copo e larga. E o Alzheimer larga o que ele quer. Meu Deus. Por enquanto. Que coisa. Muito obrigada, doutora. Adorei. Eu acho que nós temos aí que conversar mais vezes. Espero que a gente tenha conseguido, né, esclarecer para as pessoas que essa doença precisa ser cuidada com carinho, diagnosticada, né, e que algum tratamento pode resolver, né. Eu acho que isso que é bem importante, procurar um bom profissional. Parabéns, doutora. Muito obrigada. Muito obrigada pelo seu tempo aqui. Muito obrigada pela gentileza. Tu falou em lenda, né, essa coisa toda. Eu te agradeço profundamente. Eu acho que o que mais, agora falando pelos Alzheimer e pelos velhos, quando eu saí da universidade, agora eu vou dizer uma coisa talvez um tanto quanto pesada, as pessoas quando saem da universidade, a sensação que a gente tem é um pontapé, né? É tipo, bom, agora tu acabou, né? A pessoa quando se aposenta, no geral, sim, né, doutora? Se aposenta, no Agora, geral. a pessoa quando se aposenta, ela acaba parando de ter aquela atividade cerebral. Ó, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Por isso que muita gente não quer se aposentar, né, doutora? Sim, com mas medo de envelhecer e morrer. Sim, mas aí tem um detalhe bem pequenininho. Na Universidade Complutense de Madrid tem um prédio enorme com salas de palestra, onde os professores aposentados têm o direito de ter um secretário e de dar cursos da vontade deles, desde que as pessoas queiram vê-los. Tá? Vamos ter que marcar outro programa. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Distribuidora Santa Lúcia. A energia de quem sabe onde quer chegar. Escolha diferente. Escolha Unicred.